Fala, gente! Estamos aqui quinta-feira hoje, como é de costume. A gente está aqui batendo um papo. O quadro de hoje, perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde depois dos 40 anos, né? Então hoje a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, conversar um pouco. Sejam muito bem-vindos aí. Então hoje é dia de desvendar aqueles mistérios, né? A gente entender um pouquinho o porquê que muitas vezes a gente não consegue ganhar massa muscular, a gente não consegue perder peso depois dos 40, né? Então hoje a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, bater um papo, conversar um pouco e ver qual é a dúvida de vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Beleza, vamos trocar uma ideia aqui, a galera vai chegando agora. 20 horas. Sejam muito bem-vindos. Quem vai chegando, galera, vamos colocando o nome de vocês aí, colocando onde que vocês são, de onde que vocês estão falando, né? O nome, da onde vocês estão falando e a idade de vocês, para eu conhecer vocês, saber como é que vocês estão, da onde vocês são, para a gente trocar uma ideia aqui, tá? Coloca o nome de vocês, a idade e também a cidade que vocês estão falando. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje de perder barriga depois dos 40 anos. Vamos falar hoje também de como melhorar a autoestima depois dos 40 anos. Quais são os melhores exercícios para você ter resultado. Vamos trocar uma ideia aqui hoje. Para quem está chegando agora, qual que é a ideia hoje aqui, né, gente? O que a gente vai fazer aqui? Toda quinta-feira eu abro o Instagram aqui, que a gente vai passar um pouco da minha experiência para vocês, mostrar para vocês o que eu faço aqui com meus alunos com mais de 40 anos, o que eu faço para eles perderem barriga, para eles emagrecerem, para eles melhorarem a autoestima deles. Então, eu queria saber de vocês aí, qual que é a dúvida de vocês, né? O que te está impedindo hoje de emagrecer? Muita gente manda mensagem para mim. Márcio, muito boa noite, interior de São Paulo, 53 anos, top. Seja muito bem-vindo aqui. Quem está chegando hoje aqui e caiu de paraquedas nessa live aqui, gente, é o seguinte, ó. Terças-feiras, todas as terças, eu abro aqui 8 horas e a gente vai levar um tema que eu acho bastante pertinente para quem tem mais de 40 anos para emagrecer. Porque como eu costumo dizer sempre aqui, se você ainda não consegue ter um corpo legal, não consegue emagrecer, perder barriga depois dos 40 anos, é porque você não sabe como fazer isso, correto? Porque se você soubesse, você fazia. Então o que eu quero aqui é levar isso para vocês, muitas vezes são coisas simples, né? Que basta você fazer um ajuste na sua rotina, um ajuste no teu treino, um ajuste no teu sono, que você começa a ter resultado também, tá? Mas coisas que muitas vezes você não sabe. Então a gente vai levar aqui um pouco de informação para vocês aí, tá bom? E todas as quintas, eu abro aqui o Instagram, como eu abri aqui agora, e a gente vai bater uma ideia, bater uma conversar um pouco, bater um papo. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, coloca eu aqui, escreve eu aqui, e a gente vai trocar uma ideia, eu vou tentar te ajudar, vou dar meus 110% aqui para ajustar uma rota, ajustar a tua rotina para você ter resultado. E o mais engraçado é o seguinte, gente, que a gente já faz isso talvez há uns 2 meses mais ou menos, e a galera com mais de 40 anos tá pegando todas essas dicas que eu tenho colocado todos os dias, que eu faço com o maior carinho para vocês aí, com muito amor eu faço para vocês, porque eu sei o tanto que é difícil a gente emagrecer depois dos 40 anos, né? A gente tem que ter algo específico pra gente. Não adianta a gente tentar fazer algo que a gente fazia quando tinha 20 anos. O que a gente fazia lá atrás, gente, quando a gente tinha 20 anos, deu certo lá atrás. Hoje, com 40, 45, 50, 50 e poucos anos, temos que fazer algo específico para a nossa idade. Não adianta tentar fazer o que a gente fazia lá atrás, vai ficar batendo cabeça aí. Não vai ter resultado, aí vai ficar desanimado, vai parar de treinar, vai ficar barrigudo, vai ficar flácido, vai ficar com a autoestima lá embaixo, a vida começa a ficar difícil, acha que tudo é impossível. Não pode acontecer isso com a gente, não. Então o que eu quero falar para vocês aqui é que é possível sim ter um corpão depois dos 40 anos, depois dos 50 anos. É impossível sim você ter saúde, emagrecer, ter um corpo bonito de forma natural e definitiva. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acredito que muita gente desse lado aí, quando olha para cá e eu coloco o corpo da galera que treina comigo aqui, meus alunos com mais de 40 anos, muita gente fica pensando assim, mas Ed, essa galera não é possível. Essa galera aí não tem 40 anos, não tem 50 anos. Essa galera deve usar bomba, Ed, não é possível. O cara consegue ter um corpo desse com 45 anos, com 50 anos. Não, a galera que treina comigo aqui, todos os recursos que a gente coloca aqui, gente, são recursos naturais.
que são recursos? Deixa eu explicar aqui que não é natural. Natural é quando você usa anabolizante, quando você usa remédio para emagrecer, quando você faz, sei lá, redução de estômago, quando você usa alguma coisa que não é da natureza. É o homem que está fazendo. Aí não é natural. Mas o que é natural? É a gente buscar aquilo que a natureza tem para nos oferecer. Então o que a gente faz para a gente ter um corpão bonito, definido, ganhar massa muscular, né, melhorar a nossa estima de forma natural? A gente precisa ajustar a nossa rotina. Ajustar o quê? Nosso dia a dia. Quando você ajusta o teu dia a dia, você tem resultado. Ajustar como, Ed? Fazer os melhores treinos para quem tem mais de 40 anos, tá? A gente pode falar sobre isso hoje. Comer comida que a gente precisa comer. Quais são os alimentos que é melhor para a gente que tem mais de 40 anos. Sono é importante para a gente, extremamente importante. Então o que eu preciso fazer para ter uma noite boa, para eu conseguir dormir bem? Para você dormir bem, você precisa se preparar para você chegar à noite e você conseguir descansar. A tua cabeça está descansada para você conseguir dormir, abaixar o cortisol, você dorme melhor, você tem uma recuperação muscular melhor, teu corpo consegue trabalhar melhor e você consegue até ganhar saúde à noite. É possível fazer isso. Tem gente que consegue ficar mais jovem ainda, tá, gente? É possível fazer isso. Então o que acontece? Todos esses detalhes é o que vai fazer, de forma natural, é o que vai fazer você ganhar massa muscular, reduzir barriga, melhorar a autoestima. Isso é de forma natural. Então se você, de repente, quer buscar alguma coisa, não sei, gente, de verdade, eu falo do coração isso. Se vocês querem buscar alguma alternativa que não seja natural, você não vai encontrar aqui no meu Instagram. Você não vai encontrar nada que não seja natural aqui, saindo da minha boca. Sabe, tipo remédio, anabolizante, eu sei que tem muita gente que usa aí, tá? E cada um sabe da sua vida. Aqui, eu sou natural, meus alunos são naturais, treina, se alimenta bem, é isso que a gente vai aprender aqui. Tá bom? Então deixar isso bem claro para vocês aqui. E definitivo, como que você consegue emagrecer de forma definitiva? O que é definitiva, gente? É quando você sustenta isso, sustenta um corpo bonito, um corpo atlético, depois dos 40 anos, depois dos 50, de forma definitiva, ou seja, nunca mais engorda novamente. Como que você faz isso? Não é fazendo dieta maluca, não vai. É engraçado isso, né? Porque eu conheço aqui vários nutricionistas, trabalho com alguns aqui também, e a maioria da galera que trabalha com emagrecimento, eu vou te falar, quase 99% fala o seguinte: parece que eu estou falando loucura, né? Mas assim, não estou falando mal de nutricionista não, estou falando o método que as pessoas usam hoje. É o seguinte, vê se vocês concordam comigo, pensa comigo. Quando você vai para o nutricionista, a maioria deles falam o seguinte: não, para você emagrecer, você precisa fazer déficit calórico, você precisa comer menos que aquilo que você gasta. Então imagina que você tem um gasto calórico, sei lá, de 2.000 calorias por dia. Então, para você emagrecer, você precisa consumir 1.500 calorias, assim você fica com um déficit calórico de 500 calorias e você começa a emagrecer. Isso, gente, 99% das pessoas que trabalham com emagrecimento falam isso. Eu não falo isso. Isso não é sustentável. Se você está aí desse lado, tem mais de 40 anos, tem filho, é uma pessoa comum como eu, está trabalhando, tem um monte de coisa, cabeça cheia. Você quer passar fome? Você quer fazer dieta? Você quer ficar contando calorias? Você quer andar com balança debaixo do braço para você ficar pesando a tua comida? Gente do céu. Ah, mas Ed, o atleta faz. O atleta. Isso, contar calorias, ficar pesando comida, esse tipo de coisa, o atleta faz. Agora a gente, pessoas comuns, a gente quer viver a vida e ver uma forma simples para emagrecer, uma forma sustentável, uma coisa que eu me vejo fazendo quando eu tiver 60, 70, 80, 90, 100 anos, não sei, Deus que sabe. Então eu me vejo fazendo isso lá, eu me vejo levando o estilo de vida que eu levo hoje com 60, com 70 anos, porque eu não peso comida, eu não conto calorias, isso é loucura quem faz isso, atleta faz. Mas pessoas comuns, isso é muito difícil de fazer, tá, gente? Muito difícil de fazer. Quer ver pra você ter uma ideia? Uma grama, pra você ter uma ideia, 1 grama de proteína tem 9 calorias. 1 grama
de carboidrato tem 9 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Agora imagina uma pessoa comum, eu sou da área, às vezes você tem que sentar para fazer esse cálculo todo, já acho uma coisa não tão simples assim. Imagina quem não é da área, uma pessoa comum, fazer essas contas. Você tem que consumir 1.500 calorias, consumir 55% em carboidrato, 25% em gordura, 15% em proteínas. Uma pessoa comum fazer essas contas funciona, gente? Não funciona, isso é complicado pra caramba. É complicado pra caramba. Ed, entendi. Mas o que você faz? O que eu faço com meus alunos? Qual que é o meu estilo de vida? É o que eu quero passar para vocês aqui. Como eu consigo estar com um corpo legal, um abdômen marcado, consigo também fazer com meus alunos também tenham um corpo legal? A gente entendeu o seguinte, você não tem que ficar fazendo dieta maluca, você tem que fazer o quê? Ter um estilo de vida saudável. Você entender quais são os alimentos que fazem muito mal para você, e ali a gente vai evitar esses alimentos. Existe uma porrada de alimentos que fazem muito bem para você. Para quem tem mais de 40 anos principalmente, né? Então o que a gente faz? A gente se alimenta através desses alimentos 90% das vezes. Então eu bebo minha cerveja no fim de semana, às vezes eu como uma besteira, mas 90% das vezes, daquilo que eu coloco para dentro da minha barriga, pertence a um grupo de alimentos que me fazem muito bem, me ajuda a me manter magro, beleza? Mas o que acontece com a população em geral? As pessoas andam hoje comendo aquilo que está engordando. Então entenda uma coisa, gente. Toda vez que você come, tem duas formas de você sentir fome. Quando você tem fome, de verdade, o teu corpo pede comida, o teu corpo está com fome, o teu corpo precisa daquele alimento para poder subir uma escada, precisa daquele alimento para produzir energia. E isso é quando realmente você está com fome. Mas a maioria das pessoas hoje, principalmente com mais de 40 anos, estão comendo porque estão estressadas, estão comendo porque brigou com o marido, porque brigou com o patrão, brigou que ligou, não sei, é o estresse do dia a dia, anda com a cabeça muito cheia. Então as pessoas estão comendo de forma desnecessária. Então quando você come e não é para alimentar o seu corpo, você engorda. Se você comesse, se a maioria das pessoas, olha ao teu redor assim, olha para os teus amigos, não sei como que você está hoje, olha para as pessoas que vivem ao teu lado hoje, que tem mais de 40 anos, 50 anos. Como que essas pessoas estão? O que diz os números é o seguinte, gente, de cada 10 pessoas da nossa idade, eu estou com 40, vou fazer 45 agora, de cada 10 pessoas com mais de 40, na faixa etária de 40 anos, de 10 pessoas, 7 pessoas estão acima do peso. Então se a gente olhar de uma forma geral, 70% da população que tem 40 anos, está acima do peso. Então, só para vocês entenderem, se essas pessoas que estão acima do peso conseguissem entender qual que é a diferença entre comer quando está com fome e ficar beliscando, comer para alimentar um sentimento, soubessem entender essa diferença, a maioria dessas pessoas conseguiu emagrecer. Quando você entende que o teu corpo está precisando de comida e você vai lá e come, e você entende que aquele momento você está comendo porque você está estressado, mas você precisa entender isso. Então o que a gente ensina aqui no nosso programa aqui é você entender isso, entender que momento que você está com fome e que momento você está só a fim de colocar alguma coisa na boca. E toda vez que você come de forma desnecessária, o teu corpo fala, meu amigão, eu já não preciso disso. Mas o que o teu corpo faz com aquele alimento? Ele armazena esse alimento na tua barriga, ele armazena em forma de gordura nas tuas costas, no meio das pernas, no braço. Ele vai colocando no teu corpo todo. Toda vez que você come de forma desnecessária, teu corpo fala assim, bem, já que eu não vou usar agora, o que eu vou fazer com essa comida aqui dentro? Teu corpo vai, transforma aquilo em gordura para uma hora você usar. Mas olha que loucura, você nunca usa aquilo que está armazenado, porque você não para de comer. Se você não para de comer, o teu corpo não para de armazenar. Então o que a gente tem que entender com isso tudo? Que existe forma aqui, que a gente fala todo dia para vocês, de você comer aquilo que é necessário apenas, poucas vezes no dia, comer comida de verdade, para você ficar mais saciado e o teu corpo começar a buscar essa gordurinha também,
porque é uma hora ou outra ele fala, epa, agora eu preciso comer aquela gordurinha. Então você precisa ensinar o seu corpo a se alimentar da gordurinha que está armazenada na tua barriga e hora ele se alimentar, ele produzir energia com o alimento que você coloca para dentro da barriga dele, para dentro da sua barriga. Deu para entender? Então o grande lance é esse, gente. Não é ficar fazendo regime, não. É comer comida de verdade, fazer exercício físico, cuidar do teu sono. Quem conseguir fazer meditação, a gente ensina a fazer isso. Aí você pode falar assim para mim, isso é doido. Isso é coisa de... Tem muito homem que fala isso, né? Essa é coisa de marica, rapaz. Ficar fazendo meditação. Eu tenho 40 anos, vou ficar fazendo meditação. Você tá doido comigo. Tá desatualizado. Eu também era assim, tá, gente? Mas se você quer ter saúde de verdade, e você está pensando hoje em longevidade, de envelhecer bem, a gente vai ter que mudar alguns padrões aqui. Lembra? Não dá para ter saúde, ter uma saúde de excelência, um corpo bonito, fazendo aquilo que a gente fazia quando a gente tinha 20 anos. Então, hoje, eu tive muita dificuldade em aprender a fazer meditação. Muita. Eu sou um cara tranquilo, calmo aqui, né? Mas minha cabeça não para. Eu sou dono de academia, eu tenho uma equipe de mais de 20 pessoas, eu tenho outras coisas para fazer, e minha cabeça não para o tempo todo. Muitas vezes eu não estava conseguindo dormir direito, o meu sono não estava reparador, eu estava perdendo massa muscular, treinava bem, me alimentava bem, mas não conseguia ter um corpo bonito, um corpo legal, minha autoestima não estava boa também. Aí eu comecei a perceber que não é só o treino, não é só a alimentação, são outros recursos também. O sono é extremamente importante, tá? Mas por que o sono é tão importante assim? Ó, pensa comigo, você desse lado aí. Nosso corpo ele consegue ficar muitos dias sem comer, sabia disso? Muitos dias sem comer. Vou falar uma coisa pra vocês que vai assustar a maioria de vocês aí. Eu acho que a maioria aqui nunca escutou falar disso. Você sabia que existe um recorde mundial, existe uma pessoa que está no livro dos Guinness, tá tudo documentado lá. Pode parecer mentira, mas você pode pesquisar lá na internet, você vai encontrar. Está no livro, está registrado. Teve uma pessoa a pessoa que mais ficou sem comer, ficou em jejum, essa pessoa ficou 386 dias em jejum. Não é possível o negócio, está documentado lá. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente consegue ficar muito tempo sem comer. Dias, né? Semanas, meses. A gente consegue ficar muito tempo sem comer, de verdade, tá, gente? Entenda isso. Pode parecer loucura para muita gente, que eu sei. A gente consegue ficar muitos dias sem beber água. Mas presta atenção, a gente não consegue ficar dias sem dormir. Tenta ficar um dia sem dormir. Você fica maluco, você começa a bater, você começa a ter dor de cabeça, você começa não raciocinar direito, você perde a concentração, você fica muito irritado, você fica muito mal quando você dorme. Uma noite de sono, uma noite sem dormir direito, você perdeu uma noite de sono, no outro dia você não é ninguém. Por que eu tô falando isso pra você? Que você consegue ficar até sem comer, você consegue ficar até alguns dias sem beber água, mas você não consegue ficar sem dormir. O dormir é extremamente importante pra gente, principalmente, tem mais de 40 anos, porque a gente tá com uma carga de estresse muito grande. E é à noite que acontece todo esse processo de ganho de massa muscular, principalmente à noite, de perder gordura, entendeu? Então, se você não dorme direito, desculpa falar isso pra você. Você vai envelhecer, cara. Você vai começar a ganhar peso, você vai engordar, se você perder massa muscular. Então, por isso que eu falo pra você, o que você precisa cuidar? Do teu sono. A gente precisa se preparar para dormir. Vou te dar um exemplo. Agora, antes da live, eu dei aula até às 7 horas e eu subi. Na academia aqui embaixo desse prédio aqui. Eu dei aula, aí eu subi, aí eu já me preparei para dormir. Presta atenção o que eu fiz. Bem, eu não gosto, a gente não come muito próximo ao dormir. Eu falo muito isso para vocês. Se você come muito próximo ao dormir, você não vai ter uma digestão à noite, não dorme bem. Se você não dorme bem, você não vai ter um sono reparador e você começa a engordar à noite para já. Então, a gente fala muito sobre isso. Então eu sei, eu não gosto de comer muito próximo ao dormir. O que eu fiz? Eu já me programei. Eu dei aula, eu ia estar com vocês aqui 8 horas, então deu 7 e pouquinho, eu subi, jantei, 7h30 mais ou menos, e daqui para noite jantei bem, comi frango no forno ali, comi saladas, comi um soufflé de chuchu, enfim, legumes ali também, jantei já, porque eu estou olhando, estou me preparando para a minha noite. Aí agora, depois desse bate-papo aqui, eu vou beber água, tomar um chá, alguma coisa assim nesse sentido, mas já não como mais nada.
à noite, você acha que eu vou dormir bem ou vou dormir mal? Vou dormir muito bem, porque eu jantei agora às 7 horas, vou dormir lá para as 9 e pouco, 10 horas, então eu vou ter um sono muito bom, porque eu já estou me preparando para dormir. Agora, se eu não fizesse isso, agora imagina, se eu não tivesse me preparado, estivesse trabalhando, estivesse com vocês aqui, fosse dormir, por exemplo, fosse jantar 9 horas da noite, 9 e meia, 10 horas da noite, como muitos de vocês fazem. Quando você enche a barriga à noite, o que acontece com você quando você deita? A tua comida, o teu corpo, ele precisa fazer uma digestão daquela comida. E para fazer digestão daquela comida, principalmente se você comer muito, e comer muita carne, comer uma comida muito pesada, essa digestão à noite dessa comida que você comeu, dá muito trabalho pro seu corpo. Ele tem um gasto energético brutal para fazer aquilo, principalmente se for carne ainda. Aí você precisa dormir para reparar, você precisa emagrecer, é à noite que você emagrece, é à noite que você ganha massa muscular, é à noite que o teu corpo trabalha para fazer isso. Mas aí a barriga está cheia de comida, e você precisa fazer digestão, e teu corpo precisa cuidar você precisa emagrecer. Aí teu corpo faz o quê? Uma coisa compete com a outra, então não faz uma coisa boa e nem outra coisa boa. Você nem faz digestão direito e você nem emagrece e ganha massa muscular direito. Então quando você entende isso, você faz o quê? Você come um pouquinho mais cedo, lá para 7, 8 horas, aí você fica ali, janta antes, 2, 3 horas antes do deitar, e quando você for dormir, como é que vai ser seu sono? Um sono reparador. Aí você acorda bem no outro dia, muito mais disposto, reparado. Sabe quando você acorda assim, já levanta da cama e bora trabalhar, já escova os dentes, bebe uma água e sai todo feliz, cheio de energia. Agora, se você não dormiu bem a noite anterior, como que você vai acordar bem no outro dia? Não acorda. Aí você fica o dia todo bebendo café para trabalhar, para treinar, e ali vai, e você fica nesse ciclo. Aí quando você parece com 40 e poucos anos, 50 anos, parece que o cara tem 60. Tá com o corpo, o cara tá derrubado com 50 anos, tá derrubado com 40 anos. Por quê? Porque o cara não tá cuidando da vida dele nesses recursos naturais aqui. Beleza? Tô falando pra caramba aqui, mas essa live aqui é o seguinte, essa live aqui é de perguntas e respostas, tá? Então, de que forma que eu poderia ajudar vocês aí? O que vocês acham? Agora coloca a pergunta, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem aqui, do lado direito aqui, no cantinho direito, tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Deixa eu colocar meu dedo aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Tem uma bolinha com um ponto assim de interrogação. Clica nessa bolinha, se alguém quer mandar alguma mensagem, mandar alguma pergunta, clica nessa bolinha aqui e manda alguma coisa que você acha que está te impedindo, sobre treino, sobre alimentação, sobre o sono, sobre meditação, sobre os recursos que a gente aplica aqui, sobre contato com a natureza, né? Então, tudo isso é importante, tá, gente? Entenda, pelo amor de Deus. Não acha que para emagrecer você basta fazer só exercício físico ou só se alimentar bem. Depois dos 40 anos é diferente. Eu tô falando isso há muito tempo para vocês aqui, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esses pilares tão importantes para emagrecer, ganhar massa muscular, ter saúde, recuperar a autoestima, colocar uma roupa legal, qualquer roupa, meus alunos aqui, qualquer roupa que a gente coloca veste bem, porque você está com o corpo atlético. Olha que legal isso, gente. Não é legal isso? Então isso que faz a autoestima subir, tá? Então se você tá com algum problema, não tô feliz com o meu corpo, não consigo perder essa barriga que tanto incomoda aqui, isso vai afetar a tua autoestima, vai afetar. A gente treina de verdade, principalmente a gente tem mais de 40 anos, se a gente olhar pra gente, se pergunta aí, a gente treina fala a verdade, para ser mais desejada pela esposa. Se você é mulher aqui desse lado, você treina muitas vezes para ser mais desejado pelo seu marido, né? Assim, você treina para chegar na praia, tirar a camisa e ficar bem, não sentir vergonha de tirar a camisa. Você treina para, a mulher treina para colocar um biquíni, ficar legal, se sentir bem com o biquíni, entendeu? Não sentir que tá, sei lá, tá acima do peso, não sente bem, aquilo incomoda ela. Você treina para você sair na rua com teus amigos, se encontrar, entendeu? Se colocar uma roupa legal. É isso para que a gente treina. Tem tem vários alunos meus que a gente vai conversar, falam assim, eu não consigo nem sair à noite mais, não consigo me encontrar com meus alunos, com meus amigos. Eu não consigo me socializar mais, porque eu tenho vergonha, cara. Eu ganhei 10 quilos nos últimos 10 meses e as pessoas estão mudadas. Agora, principalmente depois da pandemia, muita gente ganhou muito peso e as pessoas estão com vergonha de sair na rua, estão com vergonha de se encontrar com os amigos. Agora, teve fim de ano agora, teve gente que nem se encontrou com a família fim de ano,
Porque ganhou 10 quilos e a pessoa está se sentindo mal, autoestima lá embaixo. Então as pessoas fazem o quê? Se fecha. E se você está com a autoestima baixa, você se fecha, puxa vida, aí você tá errado. A gente tem que se fechar, a gente tem que buscar ajuda para a gente não se afundar. Porque se afundar, aí uma autoestima baixa, vem depressão. Depressão, tomando remédio, aí vira uma bola de neve, tá? Então vamos se cuidar. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Ó, o Márcio fala aqui, ó. Fala sobre os alimentos indicados e os não indicados, inclusive frutas, obrigado. Legal. Então vamos lá. Isso é uma pergunta muito relativa, né? Então quem que é o Márcio, né? O Márcio está perguntando aqui, eu não sei como é que ele tá, se ele está acima do peso, se o Márcio, por exemplo, está buscando, se ele tem uma genética para ser, se ele tem um histórico de diabetes na família dele, se ele precisa dar uma secada. De uma forma geral, a gente tem que classificar os alimentos assim, gente. Todo mundo que está aqui, eu acredito, sabe que bolacha não faz bem, né? Sabe que doce não faz bem, sabe que sorvete não faz bem, sabe que bebida não faz bem, sabe? Todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que isso está afetando a tua saúde. Quando você come muito isso, você começa a perder saúde, você começa a ficar com o corpo inflamado. Você sabe disso, você começa a engordar, você começa a se aproximar das doenças. Quando você perde saúde, você aproxima das doenças que estão lá te esperando. Já expliquei isso para vocês aqui. As doenças estão aqui te esperando, aí você está com muita saúde, você começa a perder saúde, e as doenças aqui, diabetes, pressão alta, papapá, obesidade te esperando, você começa a perder saúde. Aí as doenças te pegam. É assim que funciona. O que você precisa fazer agora? Você precisa ganhar saúde novamente, e as doenças estão lá embaixo. E você ganha a saúde e fica distante da doença, mesmo com 40, com 50, 60 anos. Então, em qualquer momento da tua vida, se você aplicar esses recursos que eu falo todos os dias aqui, você começa a melhorar a tua saúde, você começa a recuperar a saúde perdida. É assim que funciona. Tá, entendi, Ed, em relação aos alimentos. Todo mundo sabe desse primeiro. Vamos classificar em três grupos. Todo mundo sabe desses alimentos, né? Pão faz mal. Mas Ed, a nutricionista falou para eu comer pão integral. Se você precisa emagrecer, comer pão integral é igual trocar 6 por meia dúzia. Não ajuda em nada. O pão integral ele tem uma coisinha legal só, que ele tem mais fibras que o pão normal. Só isso. Mas ele tem muita caloria também, ele tem muito carboidrato. A pessoa que precisa emagrecer não vai fazer bem nenhum. Inclusive pessoas... Meu pai é diabético, tá, gente? Então eu evito pão, por quê? Porque qualquer momento não. Se eu não me cuidar, eu também vou ser diabético. Né? Eu com 30 anos ali, eu já estava ali com a minha glicemia altíssima, a minha insulina muito alta também. Então, ou seja, eu já estava entrando no quadro de pré-diabetes, digamos assim, né? Aproximando ali, glicemia ali em cima, 120, 110. Então eu comecei a recuperar a saúde e hoje minha saúde está melhor. Então eu não como esse tipo de alimento. Eventualmente eu como, eventualmente. Eventualmente é quando, Ed? Às vezes, a cada 15 dias, você come algum pão, tem algum problema comer pão? Não, eu tenho saúde, então como pão, de repente eu posso voltar para cá. Mas eu não como, por quê? Porque o pão é algo muito... Como eu vou explicar para vocês? Se eu tenho a opção de comer alguma coisa mais saudável, para que eu vou comer o pão? A gente costuma dizer que é um carboidrato simples demais. É aquilo que vai jogar na tua barriga e não vai servir de nada para você. Mas você está falando, não é possível um negócio desse, eu como pão todo dia. Então se você come pão todo dia, faz uma experiência. Eu sei que isso vai doer para muita gente aí, mas o pão não serve para nada. Eu sei que muitos nutricionistas colocam pão na dieta do cara, mas pão não serve para nada. Então se eu vou comer de manhã, tô precisando emagrecer, vou comer pão, você tá errado, pô. Para que você vai comer pão para emagrecer? Você pode comer a comida que realmente vai te ajudar a emagrecer. E quais são os alimentos que vão te ajudar a emagrecer? Para quem precisa emagrecer, tem que comer alimentos da qual não estimula o pâncreas a fabricar insulina. Então o pão, quando você come um pão, a tua insulina sobe. Então para quem é diabético sabe o que eu estou falando. Então a insulina sobe. Pessoas que têm insulina muito alta têm dificuldade de emagrecer. Então o que você faz? Para de comer pão, principalmente, pão, bolacha, doce, que a tua insulina fica baixinha.
Se a insulina fica baixinha, existe um outro hormônio chamado glucagon, porque a gente conhece. Esse cara aqui, a insulina baixa, esse cara sobe. E quando esse cara sobe, ele começa a falar o seguinte: epa, agora vamos ativar aqui, vamos queimar essas gordurinhas. E o teu corpo começa a entender que existe sim mecanismo. Você ensina de novo o teu corpo a comer as gorduras como fonte de energia. Mas enquanto você ficar comendo pão, o teu corpo vai estar sempre com a insulina alta e você vai ter dificuldade de emagrecer. Então vamos lá, só resumindo o que o Fábio perguntou aqui. Então eu já sei que isso não faz bem para quem precisa emagrecer. Depois existe um segundo grupo de alimentos. Vamos colocar aí o arroz, o macarrão, né? Vamos colocar ali de repente mais para baixo um pouquinho a batata doce, né? Vamos colocar o inhame, vamos colocar esses carboidratos que para algumas pessoas tá ok, pode comer, tudo bem, pode comer. Mas se essa pessoa precisa emagrecer, esse é um grupo de alimentos que você podia estar comendo eventualmente e não todos os dias. Por isso que você não emagrece. A gente está falando que a batata doce faz mal? Eu não, estou falando para você que quer emagrecer, você pode comer alimentos alimentos com baixo índice glicêmico, mais baixo do que o índice glicêmico da batata doce. Dá pra pegar? Não. Então eu vou descendo um pouquinho mais. Galera, eu preciso emagrecer, Ed. Eu preciso emagrecer 10, 15 quilos. Quais são os alimentos da qual vão me ajudar nesse processo de emagrecimento? São os alimentos que não vai fazer, principalmente, a tua insulina subir. Ah, entendi, Ed. E quais são os alimentos, Ed? São os alimentos de baixo índice glicêmico. A gente, para quem às vezes é leigo assim, nesse assunto de nutrição, acha que o carboidrato só está num pão, só está no arroz, só está no macarrão, só está na farinha. Não, a gente encontra carboidrato em quase tudo. Então hoje eu como carboidrato. Todos os dias eu como carboidrato. Carboidrato você encontra nas hortaliças, você encontra nas verduras, você encontra em algumas frutas, entendeu? Então quais são as frutas para quem precisa emagrecer que vai ajudar esse cara a emagrecer? Existem frutas de baixo índice glicêmico. E quais são elas, Ed? O abacate é uma ótima fruta para quem precisa emagrecer. O coco fresco é uma ótima fruta para quem precisa emagrecer. Limão é uma ótima fruta para quem precisa emagrecer. Essas frutas mais cítricas, que não tem açúcar, é uma ótima fruta para emagrecer. Mas Ed, se eu preciso emagrecer e estou todo dia bebendo, tomando uma coisa que eu fazia muito, mas eu nunca tive acima do peso, mas é uma coisa que muita gente faz que está acima do peso, é beber suco de laranja todos os dias. Ah, Ed, mas suco de laranja faz mal? Não, não é que faz mal. É quando você faz o suco de laranja, você tira todas as fibras do suco de laranja e você toma só a frutose. E para quem precisa emagrecer, quando você toma muita frutose, isso é armazenado em forma de gordura. Então vale muito mais você comer uma laranja, o bagaço dela, por causa da fibra dela. Uma coisa é você comer a laranja, outra coisa é você fazer o suco da laranja. E você não faz um suco apenas com uma laranja, você faz suco com 3, 4, 5 laranjas. Então você toma a frutose de 4, 5 laranjas. Então para quem precisa emagrecer, ficar tomando suco todo dia de laranja, não vai ajudar. Tá entendendo? Tô falando para vocês? Show de bola. Então, quais são os alimentos? Se você precisa emagrecer, depende. Então, você tem que focar nos alimentos. Então, todos os tipos de carnes, todos os tipos de hortaliças, essas frutas que eu falei para você são frutas de baixo índice glicêmico, vai te ajudar pra caramba. Principalmente o abacate, gorduras boas, o coco tem gorduras boas. Gente, e pouca gente sabe disso. Eu fico doido com isso, tá? Eu fico doido porque eu tenho que falar isso para vocês aqui. Tem muita gente que nunca comeu coco fresco. Vocês sabem o que é coco fresco? Não é aquele coco verde aquele grandão que vende na praia, não. O coco é aquele coco mais escurinho, né? Aquele que tem uns pelinhos assim, você sabe qual que é, né? Aquele coco, pede pro cara abrir ele e tira a carne dele. Aquele coco, ele é um ótimo alimento para quem precisa emagrecer. Sabia disso? Olha que doideira. Você sabia qual que é o segundo alimento, o segundo melhor alimento do mundo? Eu perguntei isso para vocês outro dia aqui. Você sabe qual que é o primeiro o alimento mais saudável do mundo? Vocês sabem dizer? Escreve aqui. De repente, ver se alguém sabe. Sabe qual que é o alimento mais saudável do mundo? De todos. O alimento mais saudável.
Quem vai saber me responder aqui? Marcos, eu vou responder a tua aqui já, tá? Pera aí. Me diz aqui, galera, qual que é o alimento... Ó o rei aqui, ó, estou no trabalho, meu amigo, beleza? Qual que é o alimento para vocês que é o alimento mais saudável do mundo? Escreve aqui para mim. O que vocês acham? Qual que é o alimento mais saudável do mundo? Que faz melhor alimento do mundo? Qual que é? Alguém sabe responder? O alimento mais saudável do mundo, para quem está chegando agora, seja muito boa noite, o alimento mais saudável do mundo se chama leite materno. É o leite materno. A criança, quando nasce, né, a mãe, ela produz ali aquele primeiro leite, e aquele primeiro leite funciona como uma vacina para aquela criança. Vai proteger aquela criança. Por quê, principalmente? Porque dentro daquele primeiro leite que a criança toma, tem uma coisa chamada ácido láurico. Olha que legal isso. Ah, entendi, Ed. Mas o que tem a ver isso com coco? Olha que interessante. O coco fresco, que custa 5, 6 reais lá no hortifruti, lá no mercado, ele tem também o ácido láurico. Ed, mas para que serve o ácido láurico? Principalmente para quem tem mais de 40 anos. O ácido láurico, quando você come ele cai lá no teu estômago, ele elimina fungos, bactérias. Então ajuda você a aumentar a sua imunidade, uma fruta tão barata que custa 5, 6 reais. E muita gente lá na farmácia tomando suplemento, bababá, sendo que tem coco fresco, gorduras boas, ele tem muitas fibras, ou seja, se ele tem fibra, gente, para quem precisa emagrecer, é ótimo, porque comida que tem muita fibra, você fica muito saciado, você come e fica saciado. Sabe o que é ser saciado? Você fica muito tempo sem vontade de comer. Então isso é ótimo para quem precisa emagrecer. Sustenta, você fica cheio, bem alimentado e fica muito tempo sem comer. Então, e muita gente que não sabe disso. Olha que interessante isso, né? Coisa barata. E muitas vezes tem gente gastando fortuna na farmácia aí com suplemento. Então é isso, o abacate também. O abacate é uma fonte de energia, porque o abacate, gente, ele tem gorduras boas. Vai deixar você mais saciado também. Tem gente que não come abacate, entendeu? Porque às vezes não sabe disso. Aí fica comendo o quê? Frutas com alto índice glicêmico. O cara precisa emagrecer, o cara come 10 bananas, por exemplo. O cara come laranja o dia todo, por exemplo. Maçã o dia todo, por exemplo. Então, se alimenta dessa... Não estou falando que você não pode comer esse tipo de alimento. Mas se você precisa emagrecer, você tem que olhar sempre o teu estilo de vida e comer esses alimentos para baixar a tua insulina. Tá bom? Show de bola? Leite materno, o Márcio falou aqui, ó. Top, Márcio. Márcio, respondi a tua pergunta, não? Show de bola? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Boa, o Ricardo falou aqui, leite materno, isso aí mesmo. Ó, o Ednilson pergunta assim, ó, eu quero ganhar massa, o que eu faço, né? Só tem um caminho, não tem outro caminho, só tem um caminho. Para você ganhar massa muscular, você precisa estimular o seu músculo a produzir. Você faz assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tô aqui, ó. Eu quero aumentar a massa muscular desse músculo, do bíceps, desse músculo aqui. Então eu venho, faço exercício físico. Até a fadiga muscular. E você vai romper as fibras musculares desse músculo aqui. E tá tudo certo, você não vai se machucar não. Esse é um processo natural de hipertrofia. Você vai romper as fibras. Rompeu as fibras, aí você precisa ter rodando no teu organismo uma coisa chamada proteína, aminoácidos, aquilo que vem da carne, por exemplo, dos ovos, enfim. Então quando você tem isso rodando no teu organismo, porque você comeu isso, mais o estímulo do exercício físico, você aumenta a sua massa muscular. Mas Ed, se eu não fizer exercício físico, tem como aumentar a massa muscular? Depois dos 40 anos, não. Com certeza não. Você pode até aumentar a tua massa muscular ali, uns 20 e poucos anos, 30 no máximo. Depois dos 30 anos começa o declínio, você começa a perder saúde. Faz parte da natureza isso, tá, gente? Depois dos 30, acaba a nossa fase de reprodução e a natureza pensa assim, ó, meu amigão, você já tem 30 anos, você já está na fase de reproduzir, a natureza falando isso. E agora está na hora de você começar a perder saúde, né? E você começa uma fase de declínio, você começa a perder qualidade, você começa a perder capacidade cognitiva, você começa a perder massa muscular,
você começa a ganhar barriga. Isso se você não fizer nada. Me entendi, Ed. Então, se não fizer nada, esse é o processo natural da vida. Você perder saúde e ir para outra vida, deixar a terra aqui. Esse é o processo natural, como qualquer outro animal. Se você tem animais em casa, você vai entender o que eu estou falando. O animal faz o quê? Ele cresce, fica jovem e depois ele tem uma cria, ele tem seu filhote. Que momento que um cachorrinho tem seu filhote? Que um gato tem seu filhote? Quando ele chega no auge da vida dele. Então, na fase adulta dele, ele procria. Ele tem o seu filho, o seu filhote, digamos assim. Depois o animal começa a perder saúde e tchau. Não é assim? Mas a gente é inteligente, a gente não é um animal como um cachorro. A gente tem que usar isso a nosso favor. Então a gente faz o quê? A gente usa os principais recursos para aumentar a saúde. E quais são os principais recursos para aumentar a saúde? Massa muscular, força para aumentar a massa muscular, musculação. Não tem nada para substituir a musculação. Ed, qual a melhor forma de ganhar massa muscular? Qual a melhor forma de definir? Qual a melhor forma de você hipertrofiar? Musculação. Feita onde? Em casa. Feita aqui, ó. Nesse lugar aqui. Eu vou fazer treino para vocês aqui, eu prometo, tá? Vou gravar todo dia treino para vocês aqui, ó. Treino aqui, treino em casa, treino na praia. Musculação dá para você fazer em qualquer lugar. Você não precisa ir para academia para fazer musculação. Você não precisa ir para o CrossFit fazer musculação. Desde que você tenha um treino bem elaborado, bem estruturado, você consegue ganhar massa muscular treinando em casa. Eu vou mostrar isso para vocês, eu vou provar para vocês isso, tá? Cola comigo aqui que vai ter uma semana em maio aí, que eu vou fazer aqui treinos todos os dias. Quem tiver comigo vai emagrecer, vai ganhar massa muscular, eu tenho certeza disso, tá bom? Então é isso. Show de bola? Ednilson, respondido, não tem como ganhar massa muscular se você não fizer musculação. Ed, mas eu faço, sei lá, funcional na praia. Aí depende. Se lá no funcional, o professor do funcional passa exercícios de força para você, é possível fazer isso lá na praia. Você ganha massa muscular. Mas se você é aquele funcional que você só corre, fica saltando para um lado e para o outro, pula, corre, isso é bom. Mas quando você faz, não estou falando mal do funcional não, já dei muito funcional, tá? Eu estou falando a verdade para você aqui. Muitas vezes a verdade não é aquilo que você quer ouvir. Estou falando para você aqui, já estou há muito tempo na estrada, tá? Então se você quer ganhar massa muscular, ficar pulando para ir para cá, não fazer força, você está trabalhando lá no funcional quando você pula para ir para cá, corre, você está trabalhando agilidade. Agilidade é bom. Você está trabalhando coordenação, é bom trabalhar coordenação. Está trabalhando equilíbrio, é bom trabalhar equilíbrio. Está trabalhando velocidade, é bom. São capacidades importantes para o nosso desenvolvimento, concordo. Mas a principal capacidade para você trabalhar é a força. Não adianta nada se você não tem força, como você vai subir uma escada? Como você vai sentar e levantar? Se você não tem força nas pernas, você começa a perder o quê? Autonomia, começa a perder a vontade de sair de casa, você tem medo de sair, não conseguir, a perna fica tremendo, não consegue subir uma escada, começa a doer o joelho, começa a perder força na musculatura do joelho, e por aí vai, entendeu? Então, qual que é a prioridade, gente? Para a gente ter mais de 40 anos? Trabalhar força, musculação, força, é isso, foca nisso, é nisso que vocês têm que focar. Eu gosto de jogar bola fim de semana, tudo bem, joga bola, mas faz uma musculaçãozinha, 2 vezes, 3 vezes por semana. Gosto de jogar vôlei, joga vôlei, mas faz uma musculaçãozinha, 2 vezes por semana. Gosto de jogar um futevôlei, faz o futevôlei, se tem mais de 40 anos, faz o futevôlei e faz uma musculaçãozinha também. Só o futevôlei vai te ajudar? Até o Léo Lindoso, que é o campeão brasileiro de futevôlei, né? Ele até está disputando o Mundial, ele treina aqui comigo aqui, a gente fala bastante sobre isso. Ajuda pra caramba, o futevôlei é ótimo. Se ele estiver nessa live aqui, ele vai entender isso. É ótimo o futevôlei, mas se você quer ganhar massa muscular, você precisa fazer musculação. Tanto é que o campeão brasileiro de futevôlei treina aqui comigo e ele faz musculação. Entendeu? Para fortalecer o músculo dele, para ele melhorar a performance dele no futevôlei. Deu para pegar, gente? A galera do futebol aí, que gosta de futebol, os atletas de futebol hoje, todos eles fazem musculação. Quem é da minha época aí sabe, quem tem mais de 40 anos sabe o que eu vou falar. É o seguinte, lá atrás, quem jogava bola, os atletas lá,
há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o cara se aposentava com 30 anos, não era assim? 30 anos o cara tava todo estourado, o joelho arrebentado, o cara já tava, não conseguia nem jogar bola mais. Hoje o cara com 30 anos tá fazendo o quê? Tá voando ainda. Tem jogador de futebol jogando com 42, 45 anos aí, dando show nos novinhos. O que esse cara tá fazendo, esse cara com 30 e pouco, 40 anos? Por que ele tá jogando tão bem nos dias de hoje? Porque ele tá fazendo musculação. Porque ele tá fortalecendo, ele tá aumentando a massa muscular dele. Então, por isso que ele consegue se manter jogando junto com a rapaziada. Eu treino aqui com pessoas com 20, 30 anos, eu tenho 45 quase. Entendeu? Em modesta parte aí, eu fiquei em 15º agora no campeonato, no Brasil, na minha categoria. E eu treino com a rapaziada nova. E eu tô ali perto deles o tempo todo, fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo com 20 e poucos anos. Por quê? Porque eu tenho massa muscular. Porque eu faço musculação. Ah, entendi, Ed. Se eu deixar de fazer musculação, eu fico fraquinho e a molecada voa. Então, para eu ficar no mesmo nível que a molecada, eu preciso ter massa muscular. Massa muscular. Não é grandão não, ficar daquele tamanho não. É qualidade muscular, de massa muscular. Tem duas coisas diferentes, galera. Massa muscular, muita gente acha que as pessoas mais fortes do mundo são aqueles fisiculturistas, todos bombados, cheios de anabolizante. Muita gente acha que esses caras são os caras mais fortes do mundo. Presta atenção. A galera mais forte não é aqueles caras bombadão, não. Os atletas mais fortes do mundo não são os fisiculturistas. Os fisiculturistas, eles têm muito volume, que a gente chama. Eles têm muito músculo. Mas aquele músculo todo, muitas vezes não dá muita força para eles. Eles são fortes, não estou falando que não são. Mas os caras mais fortes do mundo, que pegam mais peso, são os caras do powerlifting. O que é o cara do powerlifting? É o cara que agacha, eles não são grandões. Porque o músculo que eles têm é o músculo mais forte, de mais qualidade, é o músculo sem anabolizante, é o músculo que realmente produz força. Então quando você vê aqueles caras grandões, eles não são os caras mais fortes, eles têm muito volume muscular. Mas os caras mais fortes são os caras do powerlifting, aqueles caras que fazem supino. Que powerlifting, para quem não sabe, é um esporte como futebol, como basquete, mas é pouco conhecido aqui no Brasil. Aqueles caras que fazem só supino, aqueles caras que fazem só levantamento de terra, aqueles caras que fazem só agachamento. Esses caras são os caras mais fortes do mundo. São os caras que pegam mais peso no mundo, são esses caras que fazem powerlifting. Portanto, eles não são grandões, eles são fortes. A gente chama de qualidade muscular. Eles têm qualidade muscular, eles têm muita força. Qualidade muscular não tem nada a ver com volume muscular. Consegue perceber, gente? Então, por exemplo, aqui eu e meus alunos, a gente tem muita qualidade muscular. Somos definidos, musculatura, e a gente consegue pegar muito peso do chão, porque o nosso músculo é muito forte. Deu para pegar? Então não confunde as coisas. Então, para você ter força, você não precisa ter um monte de músculo, tá? Principalmente as meninas aí. Basta você ter qualidade muscular, você ter força. O mais importante é ter força, tá bom? Show de bola? Você consegue ter um corpo bonito, definido e ter muita força. Isso é legal pra caramba. Você não precisa ser aquele monte de músculo não, tá? Show de bola, gente? Alguma pergunta? Tô falando aqui sem parar. Caramba, eu falo pra caramba, né? Alguém tem alguma dúvida sobre treino depois dos 40 anos? Sobre alimentos? O que vocês estão comendo? Vocês estão com barriga, não? Alguém tem dificuldade de perder barriga aí? Fala pra mim. Fala pro tio aqui. O tio Ed. Alguém tá com dificuldade de perder barriga aí? Por que você acha que está com barriga? Fiz uma enquete essa semana. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Fiz uma enquete essa semana perguntando qual que é a sua... O que te impede hoje de ter um corpo bonito, né? O que te impede hoje de perder barriga? E muita gente falou assim, Ed, cara, eu não sei o que me impede de perder barriga. Algumas pessoas mandaram assim, né? Eu não sei o que me impede de perder barriga. Eu não consigo emagrecer, eu não sei o que está acontecendo. Eu faço tudo certinho, mas não consigo emagrecer. Treino, me alimento até bem, durmo até bem, mas não consigo emagrecer. Será mesmo? Será que vocês estão fazendo tudo certo? Se você não está tendo resultado, não está emagrecendo, se você está treinando e não está emagrecendo, você não está treinando direito. Se você está se alimentando bem e não está emagrecendo, você não está se alimentando direito. Então, a conta tem que bater, gente. A conta tem que bater.
Ó, o Wendel falou assim, ó. Tenho 1,74 m, 103 quilos, tá feia a coisa. Boa. Você tá com 1,74 m, 103 quilos. É tudo uma fase, tá? Lembra que eu falei, quem tava aqui na live de terça-feira? Eu falei aqui, né, que foi uma live bem legal, que a gente tava falando sobre 5 dicas para vencer a preguiça de treinar depois dos 40 anos. Então muita gente, quando a gente fala de preguiça, a gente tá falando de apontar e falar que a cara tá preguiçoso. Não é isso não. Muitas vezes você tá sem vontade para treinar, tá desanimado, você, pô, tá chutando o balde, você falou, pô, tô cansado, eu tentei de tudo já, e não consigo, pô. Tô com 40 anos, eu não vejo uma luz no fim do túnel. É assim muitas vezes acontece, não é verdade? Você tentou de tudo, pô, tô fazendo tudo certinho, tô emagrecendo. Sinto fazer pra você, você não tá fazendo tudo certinho, você tem que fazer alguma coisa específica pra gente, pô. Tá? Você tem que fazer alguma coisa específica pra você, pra gente ter mais de 40 anos. Então tem que ter tudo certo. Tem que arrumar a tua rotina, aquilo que você come no teu dia a dia. Tem que arrumar os teus treinos, fazer mais treinos de alta intensidade, treinos mais curtos, fazer musculação, cuidar do teu sono, essa coisa toda. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, quer entrar ao vivo comigo aqui? Cadê o... Ó, alguém quer entrar ao vivo comigo aqui? Coloca eu aqui, que a gente vai já entrar ao vivo aqui, a gente bater um papo. Quem topa? Boa? Wendel, eu também gosto de tomar uma cervejinha, tá? E cerveja não impede de você eliminar a barriga, não, tá? Cerveja é mais uma coisinha que você come eventualmente. Se você tomar cerveja eventualmente e fizer tudo certinho, você mantém um corpo bonito aí, tá? Ó, estou com 47 anos. Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui? Ó, o Márcio fala assim, Ed, como faço com a cerveja? Essa é a causa da minha barriga. Então é assim, você acha que, de verdade, deixa eu ver aqui, ó. O Márcio falando assim, galera, presta atenção, ó. Ed, como faço, o que eu faço com a cerveja? Essa é a causa da minha barriga. Foi o que ele colocou aqui, o Márcio falou. E se eu te falar que não é a causa da tua barriga. Eu bebo cerveja também. Gosto de sentar com os amigos, tomar cerveja de fim de semana. Meus alunos todos que estão definidos, com a barriga de tanquinho, a mulherada seca, o braço definidão, o corpo lindo depois de 40, depois de 50. Todos eles bebem cerveja. Se a cerveja engordasse, eles também estariam gordos agora. Não é cerveja. É o que você não faz que está deixando você assim, ou o que você está fazendo. Se você cuidasse da tua rotina, da tua alimentação durante a semana, você poderia, se você fizer exercício físico feito como deve ser, com um gasto calórico muito alto, atividade de alta intensidade, musculação, se alimentasse direito, pelo menos no meio da semana ali, você se alimentasse bem, 90% do teu alimento fosse comida de verdade, não é a cerveja que está fazendo isso. Entendeu? A cerveja é mais uma coisinha que vai atrapalhar. Mas as pessoas que estão acima do peso comem pão todo dia, comem muitas vezes muito carboidrato, belisca muito o tempo todo, come várias vezes num dia, dorme mal, se alimenta muito próximo do sono. Você está percebendo o que eu estou falando para vocês? Não é a cerveja ali que está ali, é o que você está fazendo durante o teu dia todo, desde quando você acorda ao dormir. Então o que eu falo aqui para vocês? Que a gente precisa organizar isso, tá? A gente precisa organizar isso. Como que você organiza isso? Vou dar uma dica sensacional pro Márcio. Márcio, vamos, cola comigo aqui. E você vai fazer isso. Que dia que é hoje? Quinta-feira. Vou dar uma dica pro Márcio aqui, que eu vou mostrar para você. Ó, o Andrew falou assim, ó, você falou tudo que eu faço. Vou falar um negócio para você, presta atenção. Só isso que eu vou falar para você pode mudar o game para você, pode mudar o jogo para você. Você vai começar a emagrecer só de fazer o que eu vou falar agora. E vai ser simples. Simples. Se você fizer o que eu vou falar para você agora, e vai ser simples, você consegue aplicar, você consegue emagrecer. Vamos fazer um trato aqui? Tem 7 pessoas nessa live aqui. Eu não sei como vocês estão agora, essas 7 pessoas aqui. Se vocês estão a fim de dar uma secadinha, desenhar teu corpo, dar uma definida, ou ficar com o braço legal, ganhar massa muscular, ficar com o corpo bonito, colocar uma roupa e vestir bem,
uma roupa, uma camisa, colocar uma calça, colocar aquela camisa que faz tempo que está no guarda-roupa. Se você quer fazer isso, faça aquilo que eu vou falar agora. Tá bom? Bem simples. Então é assim, ó. Eu não vou nem mexer na tua alimentação, eu não vou mexer no teu treino, não. A gente vai mexer numa coisa muito importante, que se chama, é a primeira coisa que a gente faz, que eu faço com os meus alunos aqui. Eu sento com eles, da forma que eu sentei, tô aqui sentado conversando com você, tá? Da forma que eu tô sentado aqui, eu sento com eles e a gente vai trocar uma ideia. É a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a emagrecer. Não é dieta, não é exercício físico, não é tomar remédio, sei lá, qualquer outra coisa. É você organizar a tua rotina, organizar o seu dia. Só de vocês, tem 8 pessoas nessa live agora, se vocês estão querendo emagrecer, se vocês organizarem o seu dia dessa forma que eu vou falar agora, vocês vão começar a emagrecer amanhã já. Aí vocês vão aparecer aqui e vão falar assim, Ed, aquela dica que você me deu já me fez ter resultado. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Vocês precisam entender uma coisa chamada ritmo circadiano. Deixa eu traduzir isso para vocês. Isso é muito importante, isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Organizar a sua vida pelo ritmo circadiano. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Nós, seres humanos, temos comportamentos de dia e temos comportamentos à noite. O teu corpo de dia, ele é um, à noite ele é outro. De dia, o teu corpo ele libera hormônios, à noite ele libera outros tipos de hormônios. Ah, entendi, Ed. Quando chega à noite, nosso corpo ele é muito ativo, ele trabalha muito. A tua cabeça descansa, está dormindo lá com os olhos fechados, mas o teu corpo está trabalhando muito à noite. Então, para isso, ele libera vários hormônios. E muitos hormônios que são liberados à noite depende daquilo que você faz de dia. Tem uma coisa chamada GH, que faz você ganhar massa muscular, ficar com o corpo definido, que essa liberação do GH acontece muito à noite. GH é um hormônio muito importante para a gente que tem mais de 40 anos. Mas depende daquilo que você vai fazer de dia para o teu corpo conseguir liberar mais GH durante a noite. Depende se você pegou sol de dia do sol, e aquilo vai liberar, você vai ter mais vitamina D, a vitamina D tem mais melatonina, a melatonina faz você dormir, você dorme melhor, mais liberação de GH, você ganha mais massa muscular e você emagrece. É assim que funciona. Ah, entendi, Ed. Então vamos formar aqui. Então o que você precisa fazer? Você precisa entender que durante o dia você precisa comer. Entendi, Ed. Então vamos lá. Vou pegar uma pessoa comum aqui, tá? Uma pessoa comum de uma forma geral, assim, geral. O que as pessoas comuns fazem? Que deveriam fazer? Deveriam fazer o seguinte. Não, vou falar primeiro o que a maioria das pessoas fazem hoje com mais de 40 anos. Depois eu vou falar a forma correta de você se organizar. A maioria das pessoas que eu conheço tem mais de 40 anos, não os meus alunos, mas as pessoas que eu conheço fazem assim. Vê se vocês se isso identifica com você. Você acorda de manhã, bem cedo, toma um café da manhã, muitas vezes come na rua, come esfirra, come pão, toma um suco de laranja. A maioria das pessoas, não estou falando todas não, a maioria, come o café da manhã, às vezes não come nenhum tipo de proteína, come só carboidrato, às vezes come alguma coisa na rua, uma bolacha, muitas vezes e sai, e tá tudo certo. E passa ali a manhã toda sem comer, na hora do almoço senta para comer, aí come ali arroz, feijão, carne, ovo, salada, aí vai no meio da tarde, belisca alguma coisa, come uma esfirra, um bolo, um doce, aí mais no final ali, lá para 6, 7 horas, come mais uma belisca, mais alguma coisa, mais um docinho, mais um pão, mais uma esfirra, um pastelzinho, toma um refrigerante, aí à noite, lá para as 10 horas da noite, janta. Aí janta, comida, arroz, feijão, carne, ovo, enfim, normalmente janta o almoço, aí lá próximo de dormir, lá para as 11 horas, as pessoas normalmente dormem meia-noite, por exemplo, lá para as 11, 11 e pouco, quase próximo ao dormir, ela está com fome ainda, aí ela vai lá e assalta a geladeira e come mais alguma coisa, come uma fruta, come mais um doce, se tiver um chocolate também come uma bolacha. Se você olhar para essa pessoa, ela comeu ali, a gente acha, o grande erro é você achar que a tua refeição se limita só pelas grandes refeições.
Tudo que você coloca na boca conta como uma refeição. Então essa pessoa passou assim, comeu ali, sei lá, passou o dia todo comendo. Então o que essa pessoa está fazendo? Ela está comendo o tempo todo e ela está engordando o tempo todo, porque ela está comendo de forma desnecessária, está comendo a mais e comendo mal. E outra coisa, ela comeu muito à noite, próximo ao dormir. Ela ficou 8 horas de jejum, ou seja, deitou, dormiu, ficou 8 horas na cama, acordou de manhã, jogou logo um carboidrato, quebrou essas 8 horas de sono com uma comida muito ruim, que é o carboidrato, um pão, por exemplo, um biscoito, um doce. Ela estava de jejum, a insulina dela estava lá embaixo, ela comeu um pão, um biscoito logo de manhã, a insulina dela subiu lá para cima. A insulina subiu, ela começou a engordar logo ali, logo cedo. Então o que a gente tem que fazer para você ter resultado logo cedo? Você precisa entender o seguinte, o ritmo circadiano você vai ter que comer de dia e dormir à noite. E se preparar para dormir à noite. Então só o fato de você acordar de manhã, como que você pode mudar isso? Faz isso, faz essa experiência. Você não vai ter um troço se você fizer isso que eu vou falar agora. Fala isso e observa o teu corpo. Não sou eu que estou falando, eu estou falando, estou dando informação aqui. Agora observa como você vai ficar se você fizer aquilo que eu estou falando. Observa. Observa como vai ser seu corpo se você fizer isso que eu estou falando. Daqui 2, 3 dias, você começar a definir, começar a mudar, tua pele começa a melhorar, teu cabelo começa a ficar melhor, começa a ficar mais bonita. Então, quando você acordar de manhã, você vai, se você não consegue ficar de jejum, você vai fazer o quê? Você muda aquele pão, aquele biscoito, aquele doce, aquele suco de laranja, toma um café preto sem açúcar, toma um chá sem açúcar, aí você come um ovo, você come, por exemplo, come um queijo, você come alguma coisa que não seja industrializado. Entendeu? Até um queijinho ali fresco, que é industrializado que eu sei, mas é muito mais benéfico ali. Um queijo com ovo, um café preto, top. E vai trabalhar. Quando você come isso, você vai ficar mais saciado. Você não vai ter aquela fome ali no meio da manhã. Você vai ficar bem alimentado. Aí chegou a hora do almoço, você vai comer o quê? Focar principalmente nas proteínas, nas hortaliças e nas frutas. Nas verduras. Então você vai focar nesses 3 tipos de alimentos, principalmente nas proteínas. Focou ali, cara, carne, peixe, bastante salada, hortaliças, bastante. Quero comer um arrozinho. O problema é quando você foca no arroz. Aí um monte de um arroz e um pedacinho de carne. Se você tem mais de 40 anos, você tem que comer mais proteína, pô. Como você vai ganhar massa muscular se você está comendo só carboidrato? Então foca na proteína. Aí você come bastante proteína, saladas, verduras ali. Beleza. No meio da tarde, sentir uma fome, aí você pode comer ali um abacate, você pode comer ali umas castanhas, essas gorduras, um coco fresco, essas gorduras boas vão deixar você mais saciado, você não vai ficar aquela vontade de ficar beliscando. Chegou a noite ali, você vai jantar. E quando você jantar, você vai comer alguma coisa mais leve, pode comer uma proteína também, mas comer uma coisa mais leve. Mas come uma proteína e depois, à noite, não tem esse negócio de ceia, gente. Isso é uma doideira. Você comer próximo ao dormir. Aí você come ali 2, 3 horas antes de dormir. Se sentir aquela vontade de comer, que muitos alunos queixam, falam assim, mas eu tenho uma vontade de comer à noite, cara. Parece que me dá fome à noite. Você só vai sentir fome à noite se você comeu mal durante o dia. Muita gente fala, eu tenho muita sede à noite. Você sente muita sede à noite porque você não bebeu água de dia, caramba. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando você faz poucas refeições e come comida de verdade, quando chegar à noite, você não vai sentir fome. Se você bebeu água durante o dia todo, à noite você não vai sentir sede. Mas é ruim beber água à noite? Eu tô falando que muitas vezes você passa o dia todo sem beber água, aí quando chega em casa você está todo desidratado e você começa a beber 2 litros de água à noite. Aí você passa a noite toda acordando para ir no banheiro. Se você está acordando a noite toda para ir no banheiro, você não está tendo um sono reparador. Se você não está tendo um sono reparador, você não emagrece. Se você não emagrece, você não ganha massa muscular, você começa a engordar. Então você está vendo que tudo está em prol de ter um bom sono. Então tudo que você faz de dia é se preparando para dormir à noite e ter um bom sono. Entendeu? Então, só de você ajustar isso, então você vai fazer o quê? Tenta se alimentar num período de 12 horas.
12 horas. Tentar fazer aí. Eu faço 2 refeições, às vezes 3 refeições. Não é porque eu fico contando refeições, não, porque eu não tenho fome. Entendeu? De manhã, o que eu faço logo cedo? Eu vou contar a minha rotina, tá, gente? Não tô falando pra você fazer isso, não. Eu já vivo isso já há muito tempo. Eu tô adaptado a isso. Eu vou falar como que é a minha rotina. A minha rotina é de 45 anos, que tô buscando saúde, buscando ajudar meus alunos, entendeu? Conquistei uma saúde que eu não tinha quando tinha 30 e poucos anos, porque eu adotei esse método, eu adotei esses recursos, da qual eu passo para vocês aqui. Então vamos falar como é que é a minha rotina. Eu como no período, eu tenho 12 horas para se alimentar. Então quando eu acordo de manhã, eu não sinto fome. Se eu sentir fome, tá tudo bem, mas já faz muito tempo que eu não como de manhã. Às vezes acordo de manhã, a minha esposa está acordada, minha filha está acordada, a gente prepara um café da manhã, por exemplo, um domingo, logo de manhã, a gente prepara um café da manhã e come. Mas normalmente eu não como de manhã, porque eu dou já logo aula, treino de manhã em jejum. Então o que eu faço logo cedo? Eu acordo muito cedo, eu faço o meu passo a passo aqui para vocês entenderem. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos é fazer uma meditação, uma oração. De 2, 3, 5 minutos, depende. Para agradecer a Deus, uma oração de gratidão. Então eu saio da cama ali e vou tomar um banho gelado. Já faço isso há mais de 10 anos. Tomo um banho gelado. Para que o banho gelado? Para eu despertar. O banho gelado é a melhor forma de você já acordar e estar pronto já. Meu corpo já começa a entender ali. Já tomo um banho gelado e vou para a cozinha e ali eu começo a me hidratar. E ali eu tomo 2 copos de água. 2, 3, depende. Se eu tiver com sede, eu tomo até mais. Naquele momento ali, eu bebo água com limão, um copo de água com limão. Para que água com limão? Muita gente mandou mensagem hoje para mim aqui, falou, Ed, por que você bebe água com limão? Eu já bebo água com limão há mais de 10 anos também, tá, gente? Desde 2012. Uma hora eu vou contar o porquê que virou minha chave lá atrás. Porque a água com limão, a água fica mais alcalina. Sem dizer que a vitamina C do limão é excelente para o nosso corpo, pro nosso organismo. Então, logo cedo eu hidrato meu corpo com água com limão. Bebo um copo de água com limão, às vezes eu coloco um pouquinho de sal ali mesmo e tomo, mas às vezes eu tomo 2 copos e tomo um copo com água com um pouquinho de sal, mas tem que ser sal integral. O que é sal integral, Ed? É o sal do Himalaia, é sal rosa, é aquele sal mais grossinho, isso é sal integral. Não é sal refinado, não é aquele sal de cozinha não, aquele branquinho fininho, aquele tem muito sódio. Tem que ser sal um pouquinho, que ele é um pouquinho mais caro. Eu tomo um pouquinho, uma pontinha de uma colher, misturo e tomo aquilo. Por que eu tomo água com sal logo de manhã? Porque o que acontece? Durante o dia, a gente vai perdendo minerais importantes. Na urina, no suor, enfim. A gente perde isso durante o dia. E a gente precisa repor isso a gente perde isso durante a noite, durante o dia também, devido ao suor, devido aos treinos. E a gente precisa repor isso. Como eu não tomo suplemento, eu busco essa reposição mineral na alimentação. E o sal puro ali, o sal do Himalaia, o sal rosa, por exemplo, ele tem minerais que me ajudam me ajuda a repor esses minerais. Eu não tomo suplemento, eu busco isso diretamente na natureza. Então eu tomo aquele sal, como eu faço jejum, o sal me ajuda, né, ajuda a gente, principalmente quem faz jejum, sabe o que eu estou falando aqui, às vezes você fica, não hoje, né, mas quando você começa a fazer jejum, às vezes você fica assim, com a sensação que está com fome, uma sensação um pouquinho com dor de cabeça, no começo é assim. Então quando você toma um pouquinho de sal ali, esse sal ajuda a passar dor de cabeça, porque muitas vezes você não está com fome, você está desidratado, está com falta desses minerais no teu corpo. Então quando você coloca esse mineral, que tem muitas vezes no sal rosa, por exemplo, você supre essa necessidade desses minerais. Aí eu acordo de manhã, tomo ali 2, 3 copos de água, eu faço isso todos os dias, tá, gente? Aí eu vou para minha vida, vou trabalhar, vou dar aula aqui no online para alguns alunos, no presencial, vou tocar aqui o programa só depois dos 40, e vou dar aula lá para... Depende muito. Às vezes eu treino 10 horas da manhã, depende das minhas aulas, às vezes eu treino meio-dia, amanhã eu vou treinar meio-dia. Vou dar aula amanhã 5 aulas e vou dar 5 aulas amanhã direto e meio-dia eu vou treinar. Tem um amigo de Brasília, Edivaldo, tá vindo pra cá amanhã, mandou uma mensagem, Ed, queria treinar com você, vou treinar com ele amanhã, hein? Você vai ver, cara grandão, cara gente boíssima aí. Enfim, aí treino meio-dia em jejum. Ed, se você sentir fome ali, das 7 ao meio-dia, o que você faz? Não é fome, eu jantei agora, eu não tô com fome logo de manhã.
que eu faço? Eu bebo um copo de água. É aí que muita gente erra. Muita gente acha que é fome. Não é possível que é fome. Você comeu à noite e foi dormir. Eu comi hoje 7 horas, carne pra caramba, comi salada. Você acha que amanhã de manhã eu tô com fome? Não, não tô com fome amanhã, mas eu posso ter a sensação de estar com fome. Aí o que eu faço? Eu bebo mais um copo de água, me hidrato muito logo de manhã. Aí eu penso assim, eu me pergunto, puxa vida, será que era fome ou era sede? Aí eu bebo uma água. Se for sede, aquela quando você beber água, você vai sumir a sensação de fome. É uma vontade de comer, a gente chama isso de ondas da fome. Quem faz jejum sabe o que eu estou falando. Então você bebe água e você estava com sede, e você confundiu achando que era fome. Então o que eu faço? Bebo muita água durante a manhã. Para não passar essas ondas da fome, eu bebo muita água e me hidrato. E fico ótimo. Aí eu treino meio-dia, aí depois subo e vou almoçar. Isso já é 1 e pouco, 2 horas da tarde. Então eu já fiz aí, talvez aí 16, 17, 18 horas de jejum. Aí o que acontece? Almoço, 2 horas mais ou menos, aí como comida, nunca quebro o jejum comendo porcaria, comendo biscoito, bolo, pão, massa, nada disso. Eu preciso comer gorduras boas, abacate, gorduras da carne, gorduras do ovo, proteínas boas. Como esse almoço bem, não conto calorias, não peso comida, me alimento bem, de ficar saciado, comendo devagar, porque se você come muito rápido, você não consegue escutar teu corpo falando para parar. Então eu como, mastigo, observa a comida, aquele momento de concentração, momento de você se conectar ali com a comida, você prestar atenção naquilo que você está comendo, e ali você come, fico saciado, como bem, como aquele prato de pedreiro, e depois eu sigo a minha vida. Vou trabalhar, vou estudar, enfim, fazer alguma coisa. Se eu sentir fome no meio da tarde, o que eu vou comer? Um abacate, castanhas, alguma coisa nesse sentido, assim, algumas gorduras boas. E agora à noite eu faço o que? Eu janto comida. Então o que eu fiz? 2 grandes refeições e no meio da tarde eu tive uma fominha ali, de repente passou alguma fome, e eu comi às vezes um iogurte natural, coloco um pouquinho de whey, um abacate, oleaginosas, coisas desse jeito. Então eu comi o dia todo, eu comi comida de verdade. Jantei 7 horas, agora à noite, você acha que eu vou ficar com fome à noite? Se eu jantei bem agora às 7 horas, será que meu organismo vai pedir comida? Muita gente confunde, aí a pessoa vai lá e come à noite. O que eu faço? Eu me hidrato, eu bebo água. Se eu precisar agora, eu bebo mais um pouquinho de água com sal à noite e bebo um pouquinho de água, vou me hidratando. Se você estiver hidratado, estiver bem alimentado, comer de verdade, você não vai sentir fome à noite. E aí o que acontece? Quando é à noite, eu começo a me preparar, desligo o celular, começo a desligar as luzes da casa, desligo a televisão e vou começar a me preparar para dormir. Tomo meu banho, aí não é um banho gelado, é um banho mais morno mesmo, e aí 9h30, 10 horas eu já vou indo para a cama, e ali às vezes eu faço alguma meditação para descansar um pouquinho minha mente, e assim eu sigo o meu dia, gente. Então, ou seja, eu planejei o meu dia. De fim de semana é a mesma coisa? Não, fim de semana eu saio, às vezes saio, tomo uma cerveja, aí se eu tomo uma cerveja, aí no outro dia eu tento me alimentar melhor, entendeu? Mas assim, faz parte da nossa vida isso. Isso é muito mais fácil seguir esse método que eu tô falando para vocês do que você fazer dieta, você ficar pesando comida. Isso é loucura. Eu falei isso para vocês, isso não funciona. E assim, se você manter esse ritmo, saber o que comer, você consegue emagrecer, ganhar massa muscular. É o que meus alunos fazem. Você precisa saber o que comer, ter uma rotina saudável, tá bom? Então é isso. A minha rotina é essa. Então, o que eu falei para vocês aqui? Se vocês comerem, para quem come de manhã logo cedo, você comer num período de 12 horas comendo e 12 horas sem comer, você fez um jejum de 12 horas. Se você fez um jejum de 12 horas, isso já é ótimo. Mas de jejum de 12 horas? Como assim? Lá atrás, eu falo isso sempre para vocês aqui, na década de 40, de 50, nossos bisavós, aquela geração daquela época, eles faziam isso, ninguém chamava de jejum. As pessoas viviam assim. O comportamento das pessoas na década de 50, na década de 40, era esse. Pergunta pro teu avô como é que era antigamente. As pessoas faziam o quê? As pessoas acordavam cedo, tomavam café da manhã, almoçava lá, sei lá, 11 horas da manhã, jantava 6, 7 horas e ia dormir. Essa era a rotina das pessoas naquela época. Teu corpo viveu assim até pouco tempo atrás.
E por que as pessoas estão engordando agora, principalmente depois dos 40 anos? Porque você está mudando isso. E lembra? Você está mudando o teu ritmo circadiano, o teu ciclo circadiano. E quando você começa a comer muito à noite, tudo que você come, você começa a engordar. Entendeu? Então o que você precisa fazer, resumindo tudo que eu falei para vocês aqui agora? Comer num período de 12 horas. Se organiza. Se você tomou o café da manhã 8 horas da manhã, tenta comer até 8 horas da noite. Come comida de verdade nessas 12 horas. E depois das 8, procura não comer mais nada. Toma um chazinho de camomila à noite para melhorar teu sono, um chá de erva cidreira à noite, nada de cafeína à noite, nada de café, nada de bebidas, e você com certeza vai dormir melhor. E quando você dorme melhor, você começa a emagrecer. E você começa a organizar o teu ritmo circadiano. E muita gente não está perdida, a gente está comendo à noite, a gente acorda de madrugada para comer. Meu Deus do céu. Se você acorda de madrugada para comer por algum estresse, você está engordando pra caramba. Então o que você precisa fazer? Ajustar teu ciclo circadiano, ajustar o teu ritmo, o ritmo da natureza, entendeu? Show de bola, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer entrar ao vivo aqui comigo? Coloca eu assim. Alguém quer estar ao vivo comigo aqui? Coloca eu. O Ricardo mandou uma pergunta muito boa aqui. O Ricardo fala assim, ó, e para quem treina depois das 8 horas? Legal, isso é muito bom ter falado, sabe? Então é o seguinte, ó, para quem treina depois das 8 horas, se você, olha, presta atenção no que eu vou falar, Ricardo. Se você tem dois tipos de pessoas, tá? Tem dois tipos de pessoas. Tem aquele cara que treina à noite, da qual, você sabe quando você treina, você libera muito cortisol, é natural isso. Mas muitas vezes as pessoas que treinam à noite, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que treinam à noite e o cortisol sobe muito alto, fica muito alto o cortisol daquela pessoa, e ela tem dificuldade para dormir à noite. Se o treino dela, ela está ficando muito agitada, e ela não consegue dormir à noite, que ele está prejudicando o sono dela, ela tem que arrumar alguma estratégia para tentar dormir, para tentar treinar um pouco mais cedo. Acordar mais cedo antes do trabalho para treinar, por exemplo, é uma alternativa. Agora, a segunda pessoa, Ed, eu tenho vários alunos aqui, o meu último horário aqui na academia, gente, é das 9 às 10 horas. Eu converso muito com meus alunos. E eles falam assim, Ed, eu chego em casa, cara, depois do treino, cara, eu chego cansado, fecho os olhos, eu durmo pra caramba, eu durmo bem pra caramba. Tudo bem, se essa pessoa tá treinando à noite, tá chegando em casa, e o sono, e o treino, e o cortisol, né, o efeito do treino não tá prejudicando o sono dela, ok. Isso só você vai falar, tá, Ricardo? Então, se não está prejudicando o teu sono, ok, continua, tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas que treinam à noite, quando eu te falar a maioria, eu tô falando 60% das pessoas que treinam à noite, ficam muito agitadas à noite e prejudicam o sono. Aí você tem que arrumar uma estratégia para você acordar um pouco mais cedo e dormir logo cedo. Qual que é o melhor horário para treinar? É o horário que você consegue, óbvio. Qual é o melhor horário para treinar? É aquele que você consegue. Mas, Ed, eu consigo em qualquer horário. O que você recomenda? Eu recomendo que você treine logo cedo, pela manhã. Por que logo pela manhã? Porque de manhã, quando você acorda de manhã, você vai logo direto, nem pega no celular, nem nada, vai direto e treina logo cedo. Então, a possibilidade de acontecer algum imprevisto logo cedo é desse tamanhozinho. Então você não dá, a gente costuma dizer, né, como é que é? Você não dá aqui possibilidade de acontecer algum imprevisto com você. Você já acordou e já foi treinar, você nem pegou no celular direito. Se você pegar no celular, você vai começar a resolver algum problema e quando você vê, você já está atrasado e você não vai. Então o melhor horário é logo de manhã. Por quê? Porque se você treina à noite, gente, pensa comigo, para quem tem família, filhos, está trabalhando, você vai acontecer vários problemas durante o dia. Problemas da qual você vai ter que resolver com teu filho, com teu marido, no trabalho, bababá, bababá. E quando chegar à noite, o nosso corpo funciona como como um celular. A bateria de um celular. Você acorda de manhã, a bateria está desse tamanho aqui, ó, tá cheinha no celular. Aí você vai passando o dia, você vai resolvendo um problema, você vai trabalhando, você vai papapá, estressa o dia a dia e a bateria vai acabando. Quando chega à noite, 8 horas da noite, a tua bateria está desse tamanhozinho, você está cansado já. Se você está cansado já,
você precisa treinar ainda, a possibilidade de você falar um não para o treino é muito grande. Então o que eu vejo aqui, Ricardo? Só resumindo aqui. A maioria dos meus alunos que estão comigo, eu estou aqui no Brasil, para quem não sabe a minha história, eu fiquei 15 anos fora do Brasil, tem 6 anos que eu moro aqui no Rio. Eu tenho uma academia, eu tenho um programa Sará Depois dos 40, que são meus alunos do online e os alunos que eu tenho no presencial, mas eu também sou dono de uma academia aqui, de CrossFit. E nessa academia que eu tenho, o primeiro horário é o horário das 7 horas, é sempre uma hora, das 7 às 8. O que eu quero falar para você? Que a maioria, os meus alunos que mais treinam, que tem mais regularidade, que eu vejo todos os dias, são os alunos que treinam de manhã. Os alunos que treinam à noite é a galera que roda, que não consegue ter uma regularidade de treino. Então isso é óbvio, isso é fato. Pessoas que treinam logo cedo têm mais regularidade, têm mais constância, consegue ter mais resultado, digamos assim. Não, se você não, está falando que treinar à noite não dá resultado? Não, eu estou falando se você tem a possibilidade de treinar de manhã, treina de manhã. Porque se você treina à noite, a possibilidade de acontecer alguma coisa durante o dia e você falar não para a noite, para o treino de noite, é muito grande. Às vezes um filho ficou doente, às vezes você atrasou no trabalho, às vezes você pegou o trânsito na estrada, às vezes atrasou alguma coisa, não conseguiu resolver alguma coisa lá no trabalho, não conseguiu mandar um e-mail, sei lá, teu chefe quis falar com você, e você de repente, eu tenho vários alunos que são médicos, né? Eu tenho uma aluna que ela treina comigo 8 horas da noite. Aí ela, muitas vezes ela não consegue chegar aqui. Ela treina comigo 3 vezes na semana. 3 vezes a semana, pelo menos uma vez na semana ela não consegue chegar. E ela é médica. Às vezes ela consegue, às vezes ela tenta, não estou conseguindo, estou presa aqui no hospital. Eu estava saindo aqui, chegou um paciente aqui, eu tive que atender o paciente. Então, ou seja, você está dando um pouco de... o treinar à noite pode acontecer várias coisas com você que está fora do teu controle. Então, o que você tem que fazer? Acordar cedo, se você tiver a possibilidade de treinar de manhã, porque logo de manhã ainda não aconteceram os problemas, né? É logo cedo, então os problemas vão acontecer depois das 8, das 9 horas. É ali que o pessoal começa a pegar o telefone, é ali que a gente começa a resolver os problemas, é ali que o pessoal começa a mandar e-mail, é ali que a vida começa a acontecer. Então, se você treina logo cedo pela manhã, você está começando o dia aí na frente de muita gente. Beleza? Show de bola. Ó, o Ricardo pergunta aqui também, ó. Já perguntou sobre o treino, né? Já aconteceu de treinar pesado à noite? Como é que é, Ricardo? Não entendi aqui. Já aconteceu de treinar pesado à noite? Acho que não chegou a terminar aqui. Ó, o Ricardo perguntou assim, ó. O Márcio fala assim. Não, cadê? Me alimentar no pós-treino. Tive hipoglicemia. Se você lembra o seguinte, a gente tem que adaptar o nosso corpo a tudo, né? Então eu tenho uma aluna, por exemplo, do dia que ela estava treinando e ela sentiu fraqueza, sentiu tontura, ela nunca tinha se alimentado em jejum, por exemplo, nunca tinha treinado em jejum, desculpa. O que ela fez? Eu tenho vários alunos que estão começando esse processo de treinar em jejum, treinar logo cedo em jejum, por exemplo. E às vezes a pessoa sente às vezes falta um pouco aquela energia, o corpo dela está tão adaptado a ter uma banana, a ter uma aveia, a ter algum carboidrato logo de manhã, que o que acontece? O corpo dela não está adaptado a usar a energia do corpo dela, a gordurinha que está armazenada ali. Então, nesse processo, para adaptar o corpo dela a consumir a gordurinha como fonte de energia, às vezes demora esse processo, não é do dia para a noite. Então, esse processo pode sentir o quê? Às vezes tontura, às vezes você pode sentir que está faltando ali uma dor de cabeça, às vezes você não sente tão bem. Então o que você faz nesse processo? Sentiu que não está tão bem, você vai lá e se alimenta. E você vai todo dia mudando isso um pouquinho. Aí quando o teu corpo vai se moldando para aquilo. Aí você no outro dia você vai lá, treina um pouquinho, aí você sentiu que está ali mal disposto, bebe uma água com sal. Se não passar, você vai lá e pode comer tua banana, alguma coisa assim, entendeu? Mas só o fato de você sentir que está com tontura, sentir que está ali com hipoglicemia, que está com algum desconforto, a primeira coisa que você precisa fazer é beber água, porque a maioria das vezes o que você está sentindo, o que o teu corpo está passando é
desidratação, você está desidratado, você está com falta de minerais no teu corpo. Então, a maioria das vezes, quando você sentir tonteira, aquela tonteira que a gente chama de sentir tontura, sentir que está às vezes mal disposto, que está com dor de cabeça, que está com fraqueza, quando você está de jejum, o que acontece? Bebe água primeiro, bebe um pouquinho de sal, que na maioria das vezes a água com sal resolve esse problema, tá bom? Tem muitos alunos que começam assim, Ed, eu vou pedalar, tem um aluno que pedala todos os dias de manhã, faz 3 horas de pedal. Aí eu falei assim, tenta treinar, tenta fazer esse pedal agora em jejum, ver se você consegue. E ele falou assim, mas Ed, nunca fiz isso. Eu falei, então é o seguinte, leva uma banana, leva teu carbo, aqueles carbo em gel, e a hora que você vai no teu máximo, bebe bastante água, se hidrata, vai sentindo no teu corpo. Aí nas primeiras vezes ele tomava um pouquinho, comia uma banana, ficava com medo, comia uma banana, tomava um pouquinho do gel, aquele carbo. Aí no outro dia ele fez o quê? Ele bebia bastante água, se hidratava e o corpo dele foi se adaptando. Daqui a pouco ele fez o quê? Quando ele menos percebeu, ele estava rodando 2, 3 horas pedalando em jejum. Então o corpo dele se adaptou àquilo. Primeiro, pode sentir um desconforto, mas você bebe água, que muitas vezes o que você tem é falta de água. Então por isso que é importante, tá, gente? Se hidratar o tempo todo. Show de bola? Tem alguma pergunta aqui, gente? Entra na caixinha aqui, manda pra gente. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui, é só colocar eu aqui e a gente vai bater um papo aqui. Tá tudo bem com vocês? Beleza. Ó, Goiânia, cidade boa, em torno de Brasília, cidade ocidental, que legal, seja muito bem-vindo aqui, Carlos. Boa, Paulinha. Galera, alguém tem alguma pergunta aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a algum alimento, em relação ao treino, ao sono, meditação? São esses recursos importantes para a gente emagrecer. Se você só está treinando e acha que você vai emagrecer, você não vai emagrecer não, tá? Depois de 40 anos, só treinar não vai resolver não. Se alimentar direito. Se você está só alimentando, achando que vai emagrecer, você pode até emagrecer. Mas se você não fizer musculação depois dos 40 anos, só se alimentando bem, você vai ficar flácido. Então não cai nessa besteira da internet, não, que muita gente fala, não, basta você só se alimentar bem que você vai emagrecer. Vai emagrecer, mas vai ficar pelancudo. Você tem que fazer musculação, treino com uma boa alimentação. São os dois juntos, tá? Não cai nessa besteira, não. Ó, o Ricardo falou aqui, ó. Ricardo também faz pedal. Que legal, Ricardo. Muito top, né? Tem vários alunos que fazem aqui no Rio, é muito comum aqui, não sei de onde o Ricardo tá falando, não sei que cidade que você tá falando, mas aqui no Rio é muito comum, a galera gosta de pedalar. Então o pessoal sai muito cedo, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para fazer pedal. Então é muito interessante isso, você ensinar o seu corpo aí a alimentar a fonte de energia da gordura, né? Usar a gordura como fonte de energia para usar teu pedal. Eu treino crossfit, gente, todos os dias, faço musculação todos os dias, eu treino pesado todos os dias, eu treino em jejum todos os dias. A maioria todos esses alunos que vocês estão vendo aqui, que eu coloco para aqui, que são sarados depois dos 40, todos eles estão treinando em jejum. Todos eles. Treinar em jejum é ótimo isso, porque a fonte de energia que você está utilizando quando está em jejum, a gente chama uma fonte de energia nobre, você fica muito mais... É um combustível mais nobre, você fica com muito mais energia. Mas é claro, você tem que adaptar o teu corpo para fazer isso. Isso não acontece do nada, tá? Não vai começar a fazer jejum aí não, porque a gente já fez uma live sobre jejum aqui, tem um passo a passo aí para você não se sentir mal, né? Então o jejum é como uma corrida, não vai começar, se você quer correr, não vai correr uma maratona, então vai ficar tudo quebrado, vai ter uma lesão. Jejum é a mesma coisa. Se você nunca fez jejum, não vai começar a fazer jejum assim de, sei lá, 12 horas, não, 16 horas, 20 horas, 48 horas. Não, existe um passo a passo também, tá? Para você não ter problemas aí de saúde, tá? Depois, se você começar errado, fazer, ó, Joinville, ó. Caraca, eu tenho um amigão aí em Joinville também, o Dani, top. Show de bola, galera? Alguém tem mais alguma pergunta? Ó, eu estou sedentário. O Alt falou assim, ó, gente, ó, vê se isso aconteceu com vocês também, ó. Eu estou sedentário, já malhei muito, mas não consegui baixar minha barriga. Ele falou assim, ou seja, ele tá treinando, ele
estava sedentário, mas já chegou a treinar muito, mas mesmo treinando, não é isso? Eu acho que eu não entendi isso. Mesmo treinando, você não conseguiu diminuir a barriga, baixar a barriga, não é isso? Então o que acontece? A maioria das pessoas que só treinam, que foi o que eu falei pra você aqui agora, a maioria das pessoas que focam só no treino, não vai emagrecer. Se você focar só no treino, você não vai emagrecer. O treino vai te ajudar a emagrecer, mas não é o cara principal que vai fazer você emagrecer. Você precisa, se alimentar direito, comer comida de verdade. Então, se você só treina, capaz de você ganhar massa muscular, capaz de você ficar forte, mas aquela barriga na frente só vai sair ali se você se alimentar bem. Então, é uns dois. Se você só está treinando, capaz de você ficar até aquele cara fortão, mas inchado, com aquele cara grandão, que se você não sabe se ele tá gordo, se ele tá forte, se ele tá inchado, você olha ali, você vê que ele treina, mas você não consegue ter uma definição, você não consegue ver um desenho ali no corpo dele, você não consegue ver uma definição muscular. E se você só faz ali uma boa alimentação, top, mas você não ganha massa muscular só se alimentando direito, entendeu? Então são os dois, tá? Então, Walt. Então é isso. Então você tem que fazer os dois. Então se você não baixou a barriga depois dos 40 anos treinando, é porque é bem provável que você não fez também ali uma boa alimentação. Eu acredito que você não fez uma boa alimentação. É o que eu tô falando aqui, tá? De repente quiser entrar ao vivo comigo aqui, a gente bate um papo sobre isso aqui. Beleza? O Ricardo falou que também, ó, tô bem nessa situação também. Então é isso, alimentação, tá, gente? Não tem muito segredo. Então, resumindo aqui pra gente fechar essa live, queria deixar esse recado para vocês, importante: coma de dia, não coma muito à noite. Só o fato de você fazer isso, acorda de manhã, você tá falando para não comer pão? Não, tô falando para você comer proteína de manhã. Se você ficou o dia todo, a noite toda dormindo, ficou em jejum, ficou ali descansando, de manhã comer logo um carboidrato, esse carboidrato mais simples, um carboidrato não vai te ajudar, ele vai só prejudicar logo de manhã. Então come uma proteína com a gordura boa, ovos logo pela manhã, top. Come bastante, 2, 3 ovos logo cedo e vai trabalhar. Toma teu café preto, vai trabalhar, entendeu? No almoço, come comida de verdade, né? Um prato cheio de hortaliças, de verduras, carnes, qualquer tipo de carne. Sentiu fome à tarde, come ali um abacate, come um coco fresco, come castanhas, bebe um iogurte natural. À noite vai jantar o que? Lá para 7, 8 horas da noite. Comida de verdade, mas agora come comida um pouco mais leve, digamos assim. E você vai dormir, cara. Sentiu um sono à noite, fome à noite, bebe um chá. Você não tá com fome. Se você jantou 7 horas, não é como que você tá com fome 8, 9 horas da noite, não é possível. Se você comeu bem 8 horas, 7 horas da noite, é impossível você sentir fome. O que você tá é com vontade de ficar beliscando. É o hábito de beliscar, é o hábito de ficar na geladeira e ficar olhando para a geladeira assim, o que eu pego, o que eu pego. Aí não tem nada na geladeira, fecha a geladeira, vai lá no armário e fica olhando para o armário e vê se tem um pacote de bolacha para comer 10 horas, 11 horas da noite. Fica comendo os biscoitos dos filhos, os doces dos filhos. Eu sei como funciona, não é assim? Então isso é hábito, você criou esse hábito. Aí o que você faz? Você precisa naquele momento ali beber um chá. Porque quando você beber um chá, aquela coisinha que você achava que era fome, vai saciar aquela fome. Você não estava com fome, você estava com sede muitas vezes. Então crie esse hábito de beber um chazinho à noite, né? Sentou na televisão, em vez de ficar comendo um pacote de bolacha à noite, bebe um chá sem cafeína, um chá, né, para você descansar um pouquinho, um chá de erva cidreira, de camomila. Você bebe um chá legal à noite ali e você relaxa um pouquinho. Beleza? Não bebe muita água à noite, ali próximo ao dormir, porque você vai acordar de manhã, vai acordar à noite, muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Se você acorda muitas vezes ao banheiro, você não consegue dormir direito. Eu tenho falado isso bastante para vocês aqui, tá bom? E você dorme bem, acorda logo cedo, hidrata o seu corpo logo pela manhã, bebe 1, 2, 3 copos logo cedo. Eu tenho certeza absoluta, só de vocês fazerem isso, melhorar a rotina de vocês, melhorar o comportamento de vocês durante o dia, melhorar o comportamento de vocês durante a noite, vocês vão ter resultados, vão começar a desinchar. Vai começar, a primeira coisa que acontece com vocês, se vocês colocarem isso em prática, que eu falei, é desinchar.
Muitas vezes a galera tá inchada, a galera, você olha para ela, o pessoal tá inchado, com a barriga desse tamanho, o corpo desse tamanho, a perna inchada, o rosto inchado. Então a primeira coisa que você faz é desinchar. Porque quando você come muito carboidrato, o carboidrato ele funciona como uma esponja, ele retém muito líquido. Então quando você tira um pouco esse excesso de carboidrato, pão, biscoito, bolo, excesso de cerveja, a gente bebe todo dia, quando você tira um pouco esse carboidrato, cerveja tem muito carboidrato também, né? Cevada, por aí vai. Então quando você tira esse excesso de carboidrato, você tira essa esponja que está retendo muito líquido. Aí você fica um cara mais definido, um cara com a pele melhor, um cara que mostra definição, e por aí vai. Não tem muito segredo, gente, não tem muito segredo, tá? Então é isso. Tem mais alguma pergunta? Eu adoro cervejinha também, mas durante a semana tenta comer comida de verdade, exercício físico, dormir bem, e com certeza não é a cervejinha que vai fazer você engordar. É aquilo que você faz todos os dias. É o pão, é o biscoito, é o doce, é a massa, é o macarrão. Deixa eu ver aqui. Ó, o Edinho fala assim, pra gente fechar aqui, ó. O Edinho fala assim, ó, eu treino todos os dias em jejum, mas quando eu chego em casa, tomo meu café. Está certo? Certíssimo, certíssimo. Tem muita... É preciso você comer, tá, gente? Eu sei, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que a maioria das pessoas na internet aqui, médicos, nutricionistas, vão falar assim, come de manhã para você não passar mal. Você vai sentir dor de cabeça. Você precisa de glicose, você precisa de carboidrato para você treinar. Eu sei que muita gente vai falar isso na internet aqui. Eu sei que são poucas pessoas que falam o que eu faço. Mas presta atenção que eu falo para você. Quando você treina de manhã, você não vai usar a comida que você comeu meia hora antes. Ai meu Deus, as pessoas não sabem disso. Quando você treina de manhã logo cedo, 7 horas da manhã, Edinho, que comida que você vai usar? O que você comeu à noite. Teu corpo está lá produzindo aquilo para aquilo virar energia. Você acha de verdade, gente, pensa comigo aqui agora, para a gente fechar aqui, para a gente fazer uma reflexão. Pensa comigo, se você acordou de manhã, muita gente come aveia, banana, come um monte de coisa de manhã. Eu também fazia isso, tá? Eu comia meia panela de arroz e 5 ovos. Eu fiz isso por pelo menos uns 8 anos da minha vida, porque meus professores ensinavam assim. Também fiz muito isso, tá? Eu também fiz muito isso. Depois eu mudei, eu fui estudar, entendi outras coisas, eu entendi que depois dos 40 anos é diferente, e eu comecei a aplicar esse recurso que hoje ensino para vocês. Então, o que acontece? Vamos fazer uma reflexão aqui. Se você acordar de manhã, comer, igual o pessoal faz, 1, 2 bananas, aveia, mistura, toma um pré-treino, come um monte de coisa, come arroz e coloca para dentro da barriga, e meia hora depois, 40 minutos depois vai treinar, pensa comigo. Você acha que o teu corpo vai utilizar aquela energia da tua aveia, da tua banana, para fazer aquele treino? Você acha que ele tem a capacidade de pegar aquela comida que você acabou de comer, transformar aquilo em energia, quebrar aquilo em proteínas, quebrar aquilo em glicose, quebrar aquilo em gorduras, ácidos graxos, levar para a tua corrente sanguínea, levar para as tuas células, e aquilo fazer os famosos ATPs aqui, transformar em energia? Você acha? Esse processo é muito mais complexo do que isso, gente. As pessoas não entendem isso. Então, quando você treina de manhã, o Edinho está certinho, você está usando aquilo que você comeu à noite, meu filho. Não é aquilo que você comeu de imediato. Tem vários estudos falando sobre isso. Pegaram pessoas, tem um estudo recente, pegaram pessoas que comeram aveia, banana, e aquelas pessoas treinaram 40 minutos depois. Quando terminou o treino, fizeram ali fizeram aquela, é até estranho falar isso para vocês, né? Fizeram aquelas pessoas vomitarem, olha que estranho isso. E viram que as pessoas vomitaram que elas acabaram de comer. As pessoas o corpo não conseguiu pegar aquela comida e usar como fonte de energia para aquela pessoa treinar. Se você come antes do treino, a tua comida fica lá na tua barriga assim, ó. Você está lá fazendo exercício físico, treinando musculação, ou treinando crossfit, ou treinando funcional, ou fazendo qualquer outra coisa, jogando bola de manhã, fazendo futevôlei, e a comida está lá dentro da sua barriga. Você está levando a comida para passar de musculação. Você está levando a comida não sei para onde. Não é
esse papel é muito mais complexo, né? De você pegar, transformar aquilo em energia e usar aquilo, entendeu, gente? Então, quando você treina em jejum, nossa, é outra coisa, é outra coisa. Então, por isso que você precisa passar essa experiência. Quem não treina em jejum é porque foi um cara como eu lá atrás. Nossa, vou perder massa muscular se não treinar em jejum. Nossa, eu vou passar mal, vou ter dor de cabeça. Eu também era esse cara, eu tinha preconceito de jejum. Pesado, tá, gente? Fiquei 10 anos, desde ali, eu comecei a fazer musculação, comecei a treinar musculação mesmo, ali com 2008, mais ou menos, até pouco tempo atrás aí, eu comia igual um louco, eu acordava 6 horas da manhã para comer uma panela de arroz, porque eu não queria perder massa muscular, eu não queria perder performance, eu não queria, enfim, eu não queria ganhar gordura, então eu achava que aquilo eu ia ficar com o metabolismo muito lento. É tudo o contrário, não é isso não. Então treinar em jejum é vida, é outra coisa, treinar em jejum. Mas para isso tem que aprender a fazer jejum, tá? Tá certinho, tá? Mas é importante, Edinho, quando você comer, quando chegar em casa e comer, tomar um café da manhã, nunca quebrar esse jejum com carboidrato. Tá? Sempre quebrar esse jejum, por exemplo, você pode até comer um carboidrato, comer, por exemplo, o queijo tem carboidrato também, um iogurte natural tem carboidrato também, mas comer de preferência gorduras boas e proteínas. Essa é a melhor forma de você quebrar o seu jejum, tá? Beleza. Beleza, galera, ó, é isso aí então. Deixa eu ver se mais uma pergunta. Top. Show de bola. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Tá certinho, Edinho. Beijo no coração de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, me manda no privado aqui, que assim que tiver um tempinho eu vou responder um a um aí. Vai ser uma honra, tá? Só lembrando, terças-feiras eu tô sempre aqui. Eu acho que essa terça-feira eu vou fazer uma coisa diferente. Quero levar uns treinos para vocês legais aqui. Quero mostrar. Muita gente reclamando com dores nas costas, com hernia de disco, com muitas dores, né? Agora a pessoa trabalhando em casa, trabalhando no computador. Então quero levar hoje uma aula, quero na próxima terça-feira, quero trazer uma aula prática aqui de como blindar a sua lombar para você não sentir dores, tá? Para você fazer exercício físico sem dores. Então eu vou fazer uma aula prática para vocês na terça-feira que estou pensando. E na quinta-feira que vem eu tô aqui também com perguntas e respostas sobre emagrecimento e saúde depois dos 40 anos, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, estamos juntos, um abraço. Qualquer dúvida me manda aqui no privado, que eu vou respondendo aqui, vai ser uma honra para mim, tá? A gente está formando aqui de verdade a geração dos novos quarentões. Então acabou aquela coisa de falar assim, pô, aquele cara tem 40 anos, aquele cara tá acabado. Acabado nada, a gente está na nossa melhor fase, tá bom? E conta comigo aí, para você recuperar a tua autoestima, colocar aquela roupa bonita, ter coragem de tirar a camisa e ir pra praia sem camisa, de você recuperar aquele corpo legal. Por que não ter um corpão depois dos 40 anos? É tão bom, né? Ser desejado de novo pela sua esposa, ser desejado pelo seu marido, entendeu? Isso é muito importante pra gente, muito importante aqui pra gente aqui, tá bom? Autoestima sempre lá em cima, tá bom? Conta comigo aí nessa jornada de vocês aí. Tamo junto, um abraço. Qualquer dúvida manda aí, tá bom? Fique com Deus.